Salve, salve! Começando mais uma Agora Que São Elas aqui pela nossa querida TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo ou 186. Agora, gente, hoje a minha convidada é especial, por quê? Porque, claro, era uma das minhas patrocinadoras e todo mundo já estava pediu para que ela viesse falar, porque o assunto é muito interessante. Então, tira a mão desse controle, não sai daí não, porque a gente só vai para a vinheta e já volta. Voltando aqui, tudo bem, Silvia? Ai, que legal! Muito feliz de você estar aqui. Bom, eu tive que catar a Silvia Lasso, porque a gente estava num evento, e aí eu conversei com ela e falei, vamos lá, e a Silvia topou. Porque, claro, né, tá muito na sua mente o que você faz, né, Silvia? Sim. E há quanto tempo você faz? Eu trabalho com marcas e patentes já há 20 anos. Uau! E começou assim, é uma história de amor. Eu trabalhava em outras profissões. E quando eu comecei a trabalhar com marcas e patentes, eu entendi que era um segmento que eu tinha que continuar, porque eu me apaixonei por marcas e patentes mesmo. É um trabalho burocrático, mas que me incentiva a cada dia a fazer cada vez melhor. Porque, na verdade, você lida com o sonho realizado de alguém, né? Sim. Quando ela põe um nome numa empresa, ou quando ela registra, não sei, um livro, eu sei que o seu parâmetro é muito grande, né? Então você pode registrar uma série de coisas. Mas hoje nós vamos focar em marcas e patentes, vamos falar de marcas. Quando a pessoa chega para você com uma marca, o nome da empresa, é um filho, né? Sim, a gente pega e cuida como se fosse um filho mesmo de verdade. É uma responsabilidade também muito grande você cuidar da marca de um empreendedor, de um negócio de uma pessoa. Porque a partir do momento que a pessoa entrega a marca para você e fala, registra para mim, você tem que fazer o trabalho de forma correta. Não é tão simples quanto as pessoas pensam, né? Você tem que fazer uma pesquisa muito bem detalhada, porque aquela pessoa ela vai investir primeiro para depois ela ter o resultado. E quem dá esse resultado não somos nós, empresas de marcas e patentes, mas sim o INPI, que é um órgão do governo federal. E nós, como empresa de marcas e patentes, nós temos que trabalhar corretamente para que aquele sonho daquele empreendedor se torne realidade. Ele te contratou para você registrar a marca dele, você tem que entregar isso para ele. E você só entrega se você fizer um trabalho dia a dia, minucioso, corretamente, né? muito minucioso, porque a documentação é bastante burocrática mesmo. O sistema é burocrático. É isso aí. Então, sem perda de tempo, já vamos aí pro Marcas e Patentes, vamos para a vinheta deles, logo em seguida Caleb, empreendedor e RP Plus. Toda história tem um começo. A nossa começa lá em 2002, fundada por Silvia Martins. Com a missão de conscientizar os empresários sobre a importância do registro de marcas e patentes para seus negócios e assim realizar a proteção com segurança. Visando ser reconhecida pela excelência do seu atendimento por seus clientes, fornecedores e colaboradores. Prezamos o compromisso, o trabalho em equipe, a transparência, inovação e o respeito. Não é somente sobre os serviços, é sobre sua marca, suas conquistas. Martins e Fernandes, sua marca em boas mãos.
Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. E aí, tudo bem? Eu sou Wesley. Você já conhece a RP Plus? Somos uma empresa que trabalhamos com cortinas de ar comercial e industrial. Fabricamos cortinas de PVC, partes altamente resistentes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais. Trabalhamos para atender você da melhor forma, na sua empresa ou onde estiver. Entre agora em nosso site, é www.rpplus.com.br ou, se preferir, pelo telefone. É 2217-8260. RP Plus, desenvolvendo ideias e garantindo o futuro. Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! RP Plus! Voltando aqui, beijo para meus patrocinadores. Vamos lá, Silvia. E em que momento é importante que a pessoa tome essa decisão de registrar a marca? Porque às vezes você inicia numa empresa e essa empresa morre, não dá certo. Né? Você acha que existe um tempo certo ou não? De toda forma, é legal quando você começar direitinho. Então, eu indico que a pessoa comece já registrando a marca. Tá. Porque não tem como a gente saber quando o negócio vai dar certo ou não. Tá. Eu tive um exemplo muito bacana na legal. Feira do Empreendedor, de um MEI, uma empresa MEI, que ela desenvolveu um produto que é uma cadeira de rodas infantil para atender crianças de até 4 anos de idade. Tá. Nós fizemos a patente dessa cadeira e registramos a marca. E aí eu convidei esse cliente para levar ele à Feira do Empreendedor para que ele pudesse apresentar a cadeirinha lá, porque o projeto era um projeto maravilhoso, né? E aí, quando chegou lá na Feira do Empreendedor, o negócio deu um boom, a cadeirinha dele foi atração na Feira do Empreendedor. E imagina se ele não tivesse registrado a marca. Até no início, ele tinha falado para mim: Silvia, olha, eu só vou fazer a patente porque agora eu não tenho condição de fazer as duas coisas. Mas como a gente viu que o projeto era bem bacana, porque ele faz uma cadeira e aí ele, conforme ele vende uma, ele doa a outra. É um projeto muito legal, chama Fly Children, é bem legal. Fly Children. E aí a gente se encantou com esse projeto dele, levamos ele para a feira e eu falei para ele: não, a gente vai fazer a sua marca. E foi muito bom a gente ter feito isso, porque essa cadeira de rodas, ela saiu na Folha de São Paulo, uma página inteira. Legal. Ela saiu no programa do Canal 7, agora eu esqueci o programa. Rodrigo Faro, alguma coisa assim? E agora eu esqueci o nome. Bom, ele saiu em vários programas na UOL, foi destaque em vários canais de divulgação, muito famoso. Então, se ele não tivesse registrado a marca, naquele momento ele poderia ter perdido. Então, não existe um tempo, existe a necessidade. Eu vejo que se você vai fazer uma marca, você vai fazer um negócio, você precisa registrar, ainda mais no tempo de hoje que a gente tem a internet. As redes sociais, né, mostram a nossa marca o tempo todo. Então, se a pessoa não registrar agora, amanhã pode ser tarde. É isso aí. Então a gente tem que estar de olho. Agora eu vou chamar aqui as pessoas que trazem informação pra gente. Então, Silvia Sanches. Logo em seguida a gente tem o pessoal da Caleb, a Vera e a Soraya. E por fim, a nossa querida Márcia, falando de mulheres transformadas. Olá, eu sou Silvia Sanches, especialista em liderança empreendedora estratégica focada no desenvolvimento humano. E eu gostaria hoje de te fazer algumas perguntas. Que fase está a sua empresa? Que fase está a sua liderança? Quando você assume a liderança, ou quando você monta uma empresa, você está num processo totalmente empírico. Depois disso, como que é ir da fase empírica para a fase da eficiência? Você já transitou por essa fase? Você já parou para pensar
que se acontecer alguma coisa com você, tá todo mundo lá pronto para dar sequência. Se você não puder ir, ou porque nasceu uma netinha, ou um filho, ou porque você foi fazer uma viagem, ou saiu de férias, como que fica o seu departamento? Ele funciona? A sua empresa funciona sem você estar lá? Ela entrega o resultado? Como que é o resultado que a sua empresa, que a sua equipe, que o seu departamento entrega quando você não está presente? A sua liderança está presente na sua ausência? Isso funciona? Tá? Ou você tem que estar lá para poder fazer a entrega? Se você não estiver lá, não funciona. Se você não estiver lá, o resultado é inferior de quando você está lá. Como que é isso? Qual é a avaliação que você está fazendo nesse momento? Te convido a refletir sobre isso. Se quiser saber um pouco mais, nos acompanhe nas redes sociais. Kátia, é com você. Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Deliceria, na Rua Cachoeira, em Guarulhos, que é maravilhoso. Ai Deus, é o que e nós vamos falar hoje sobre limitações. Sabe o que limita meu regime? Esse lugar. Mas vale a pena, confesso, vale muito a pena. Mas vamos lá. Em relação à sua empresa, você já parou para pensar o que está limitando de desenvolver? Bom, quando a Caleb foi convidada para fazer parte do quadro Sei Cuidar do Meu Negócio agora no programa Agora Que São Elas, eu e a Vera demos pulos de alegria. Nós vamos pra TV, nós vamos pra TV. E aí 5 segundos depois a gente parou e pensou, mas a gente não grava vídeo, a gente tem pavor de câmera, como que a gente vai pra TV? Ou seja, uma coisa como essa estava limitando o nosso negócio. Porque se a gente não tivesse encarado o desafio de olhar agora aí, ó, que nem eu tô olhando no olhinho da câmera e dizer, nós vamos encarar isso, hoje a nossa empresa não estaria na TV. Então, eu te pergunto, o que está te limitando? Às vezes a gente pensa que é uma tecnologia, que vai vir uma máquina lá da NASA, ou que eu preciso me unir às startups do Vale do Silício para poder tirar a limitação da minha empresa, porque a minha equipe está precisando de treinamento, ou várias outras coisas. E às vezes é uma coisinha boba, que nem essa. Se nós não tivéssemos encarado, a nossa empresa estava limitada e hoje nós não faríamos parte desse programa. Então eu te convido a olhar realmente para a sua empresa e verificar o que a está limitando. É a parte burocrática? São os processos internos, treinamentos de funcionário? É o comportamento do sócio? Porque você, como dono, pode ter algum comportamento que afete e limite a sua empresa, limite o crescimento dela. Então eu queria dar esse exemplo para vocês, que foi bobo? Foi, a gente teve que encarar as câmeras e falar, peraí, não vamos deixar a nossa empresa limitada de aparecer na televisão, porque a gente não gosta de gravar vídeo. Então hoje a gente já tá mó triste, tá? A Globo se prepara que logo logo a gente chega. Mas era uma coisa que a gente nem enxergava como limitação até surgir o desafio. Por isso eu estou te fazendo o convite. Saia aí do olho do furacão, que é o seu negócio, olhe friamente e veja o que está te limitando. Quando você descobrir, crie métodos para desenvolver essa limitação, que às vezes é algo que você nem imagina, é algo que nem passa pela sua cabeça, como não passava pela nossa, que não fazer vídeo poderia um dia nos limitar, já que a gente não trabalha com TI, a gente não é blogueira, então a gente imaginava que nunca haveria a necessidade de encarar uma câmera, até que surgiu o desafio, e nós aceitamos. Então o meu convite hoje é esse, que você olhe para sua empresa e consiga enxergar o que é que está limitando ela de verdade, sem colocar os grandes motivos, sem ser o foguete da NASA, algo simples, que vai fazer você se mover e a sua empresa desenvolver. A gente se vê em breve, até mais! Olá, meus anjinhos, eu sou a Márcia Zenesi, uma empresária do ramo automotivo, que a partir de uma experiência de emagrecimento e autoconhecimento, eu perdi 40 quilos. Criei a marca Mulheres Transformadas, que promove eventos, palestras, cursos, fora a linha de produtos, livros e e-books incríveis com dicas exclusivas. O objetivo do Mulheres Transformadas é compartilhar com outras pessoas toda a minha história de superação. Eu vou dividir também aqui no Agora Que São Elas alguns segredinhos para que você seja uma pessoa transformada no corpo e na mente também. Hoje eu quero falar com você sobre talentos, sobre a habilidade de reconhecer talentos e não desperdiçá-los. Precisamos reconhecer os nossos talentos. Às vezes temos vocações e dons admiráveis e infelizmente nós nos perdemos com o que não sabemos fazer. Reconhecer o nosso potencial envolve autoconhecimento, pois nós precisamos ter consciência dos nossos pontos de melhorias e dos nossos pontos fortes. Agora, além dos nossos talentos, nós temos que identificar o potencial das outras pessoas também, daqueles fiéis que estão do nosso lado.
Eu adotei uma prática e eu faço uma lista dos projetos que estão em andamento, das pessoas envolvidas e o quanto elas performaram. Eu listo tudo, os erros, os acertos e aonde podemos melhorar e crescermos juntos. No final, o saldo normalmente ele é positivo. A lista de boas performances sempre é maior do que o negativo, que infelizmente sempre fica mais acentuado. Temos a tendência de nivelar as pessoas ou situações pelo ponto ruim. Quer uma prova? Se 10 pessoas nos elogiarem e no mesmo dia uma for mais rígida e nos criticar, sempre pesa mais a crítica, porque nos apegamos ao negativo. É preciso mudar este comportamento e valorizar o positivo. Eu faço a lista porque, planilhando, eu percebo a visão equivocada que às vezes temos dos fatos e ações e, por consequência, perdemos pessoas que poderiam ser ótimas se tivesse uma gestão, um direcionamento. Você quer saber um ponto comum entre os líderes? A falta de agradecimento. Muitos deles não motivam a equipe, não demonstram gratidão ou, pela falta de autoconhecimento, eles não enxergam as suas próprias habilidades. Sim, você tem habilidades. Você tem dons. Ainda que você passe por crises, saiba que você é um vencedor. E lembre-se que a equipe e o resultado final acontecem porque você faz a gestão. Cada processo só acontece devido ao seu know-how. Não se sobrecarregue. Perceba a hora de parar e compartilhar as responsabilidades com a equipe e se dedique no que você é bom. Invista nos potenciais. Às vezes você pode investir em uma pessoa que você percebe um ponto de melhoria. Uma vez, um empresário no setor de transportes, ele soube que um funcionário bateu em um dos veículos da empresa. Todos diziam que aquele funcionário deveria ser mandado embora, mas aquele empresário, ele resolveu dar uma chance a ele. Sabe o que aconteceu? Veio a crise e aquele empresário começou a ter dificuldades nos negócios, até que ele se recuperou. Historinha. Na empresa de um amigo meu, houve um acidente. O funcionário dele bateu o carro, mas em vez de ele mandar o colaborador embora, ele deu uma chance a ele. Quando todo mundo era contra, não, manda embora. Não, ele resolveu ficar com a pessoa e ele se beneficiou com isso, porque veio a crise e esse funcionário ajudou muito nesse processo. Então fica esse recadinho para vocês, tá bom? Eu queria agradecer por vocês terem ficado comigo até agora e um beijo no seu coração. E a gente estava falando aqui, você falou de patente e de marca. Sim. Qual a diferença? Muita gente pergunta isso. Então, a patente é aquilo que a pessoa cria, né? Tudo que você cria que pode ser industrializado... Um produto. Um produto, é uma patente. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, eu tive uma ideia e eu quero patentear essa ideia. Mas é uma ideia só na cabeça. Então, uma ideia na cabeça não tem como ser registrada. Você precisa desenvolver essa ideia no papel. Não é necessário ter um protótipo. Porque isso que eu ia falar. Só no papel já seria suficiente? Só no papel. Se a pessoa tiver bem detalhado o projeto dela no papel e esse projeto, a gente entender que aquilo pode ser um produto, que tem como fabricar aquele produto, a indústria tem como, tem como ser industrializado, aí já é uma patente. Eu fico imaginando que a patente deve ser uma coisa bem mais complicada, inclusive, que registrar a marca, né? Porque se tiver algum produto parecido, cria conflito? Sim. Que nem a cadeira de rodas, por exemplo. Cria. Eu não sei, deve ter sido muito complicado fazer a patente, porque existem outros produtos parecidos no mercado. Sim, então, a questão da cadeira de rodas foi legal você falar, porque assim, a cadeira de rodas ela já existe no mercado há muitos anos. Qual foi a novidade dessa cadeira de roda? Ela é uma cadeira de rodas infantil que atende crianças até 4 anos de idade, que ela é um carrinho. Ela é um carrinho, ela parece um brinquedo. Entendi. Então a criança, quando ela vai brincar, ela consegue pegar as coisas no chão, ao passo que aquela cadeira que já existia anteriormente é alta e a criança não consegue brincar com uma criança do tamanho dela, por exemplo, e nem pegar coisas, brinquedos, né? Então, com esse carrinho em superfície lisa, que nem parece uma cadeirinha de rodas, ou algo que já exista, que foi aperfeiçoado, então isso é uma patente, que você pode aperfeiçoar algo que já existe, como é o caso da cadeirinha de rodas.
Muito legal, muito bem explicadinho. Olha, pra você que tá em casa, que tem novas ideias, já viu, né? Silvia Martins já passou o telefone dela aí, mas tá passando de novo aqui no GC. Quero chamar os meninos desse programa. Reinaldo Domingos com Dinheiro à Vista, logo em seguida, Fernando Seabra, Fábrica de Unicórnios. Éden Carlos, com Revolução do Movimento. Que herança você vai deixar para o seu filho? Dívidas ou segurança? Antes de entrar nesse tema, não fique em dívida comigo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, não esqueça do sininho para receber os meus próximos vídeos. Eu tenho me deparado com muitas situações de grandes problemas com relação ao endividamento das famílias. Tem muita gente deixando dívidas como herança para os seus familiares. Isso certamente não é nada bom. Mas também tem aqueles que conseguem fazer com que o seu patrimônio seja realmente próspero e leve este para os próximos sucessores. Estou falando dos herdeiros. Quais são os erros que as pessoas mais cometem ao deixar de planejar essa sucessão, ou seja, essa herança? Primeiro, sem dúvida, é a ausência do próprio planejamento. Como é que eu estou adquirindo meus bens móveis, imóveis, os meus investimentos líquidos? Como é que está sendo isso? Como eu tenho feito esse processo? E outro ponto aqui de um erro muito grave é que esse patrimônio muitas vezes não corresponde ao patrimônio fiscal. Eu estou falando aquilo que você declara no imposto de renda. Tem sido um problema porque, lembre-se, lá quando tiver o inventário, um dia nós partiremos dessa terra e alguém vai ficar com esses bens, todos esses direitos que ela tem. E esse problema fiscal tem sido o erro de muitas famílias. Acontece que quando você tem um inventário onde essas duas partes não correspondem, a parte fiscal com a parte real, você terá um atraso, um problema de retificar todas as declarações, e aí entra o lado também do lastro. Que lastro é este que eu não coloquei esse bem lá no meu imposto de renda? Você pode inclusive cair na malha fina do leão. Estou falando do imposto de renda mesmo. E os seus herdeiros terão que pagar a tributação arbitrada pela Receita Federal. Outro problema é a manutenção desses patrimônios, desses bens. Por exemplo, estou falando aqui de um imóvel ou vários imóveis. Você tem um custo esse que é de IPTU, às vezes de condomínios, se esse imóvel estiver dentro de um condomínio. Será que os seus herdeiros conseguirão manter esses impostos e obrigações, compromissos em dia? No momento do inventário, lógico, você vai ter a partilha de bens e terá também o ITBI, que é o imposto sobre essa transferência, que varia de município para município de 2, 3, 4%. Isso tudo tem levado muita gente a ficar devendo, porque não tem o dinheiro para fazer essas transferências. E aí fica totalmente congestionado essa partilha e o tempo é um agente que vai trazer mais problemas ainda. Lembre-se, você não poderá nem vender esse imóvel porque você não tem ele regularizado dentro da sua própria partilha. Além dos impostos e compromissos, tem também a manutenção desses imóveis. Imagine que você tem que locar, às vezes está sem locação ainda, você vai ter que locar esse imóvel e você vai ter que fazer uma reforma, uma melhoria. E cadê o dinheiro? Os bens que foram para você só foram bens imóveis. Dinheiro mesmo, nada. Outro problema. Mas tem também os bens móveis. Por exemplo, um veículo que você herdou e ele tem lá só de multas atrasadas, às vezes o valor muito maior do que o próprio carro. Ou seja, eu tenho lá 20 mil vale o carro, eu devo ter 30 só de multa. Certamente esse bem é um mico. Veio para você e ainda você terá que pagar mais 10 mil para fazer com que esse carro possa ser vendido. Olha só que loucura! E olha só a preocupação para com os seus filhos. Você ainda terá o inventário, né? O seu filho vai estar lá com essa batata quente assando na mão dele.
que vai custar em média aí, sei lá, dependendo do advogado, 6% do valor desta causa, ou seja, dos bens móveis e imóveis e investimentos. Isso será mesmo que o seu filho terá esse recurso? Pense nisso. Agora vamos ao lado bom disso, né? Você deixar seu filho muito feliz com essa sucessão, né? Passando esses bens, esses investimentos de forma bem estruturada. Se você tiver muitos imóveis, por exemplo, eu até recomendo você abrir uma empresa de patrimonial. Uma empresa patrimonial significa você registrar todos esses imóveis dentro de uma empresa. Em especial quando esses bens estiverem locados, porque aí a tributação também será menor para quem recebe. Isso é legal. Procure o equilíbrio entre seus bens móveis, imóveis e também a disponibilidade financeira. Chamamos isso de liquidez. Com isso, você estará dando uma alternativa assim tremendamente positiva para os seus herdeiros. Por quê? Porque ele poderá fazer a transição, um inventário bacana, tendo dinheiro para reconstruir aquele imóvel que não está bacana, o inventário que ele vai pagar, se tiver algum problema até mesmo fiscal, você terá dinheiro para pagar esse imposto de renda. Tudo isso é porque você está pensando que o dinheiro aqui, pelo menos 50% em dinheiro líquido aplicado e o outro 50% em imóveis. Nada errado, muito pelo contrário, você está deixando aí um grande patrimônio e principalmente liquidez, porque na hora mesmo de um inventário, se você não tiver recursos financeiros, fica muito difícil de fazer essa transição dos bens que eram seus para os seus herdeiros. Além da possibilidade de, caso você tenha muitos imóveis e bens, ter uma empresa patrimonial totalmente registrada, isso é bacana porque quando você tiver um inventário, só as cotas dessa empresa serão objeto do seu próprio inventário e aí ficará mais fácil até mesmo para aqueles advogados. Mas tem uma saída que tem sido muito utilizada, que é você pegar os imóveis e fazer uma transferência já com usufruto para os seus filhos. Então você tem lá 5 imóveis, você tem 3 filhos, aí você faz uma equação logicamente justa, reúne-se com eles e fala assim, olha, eu vou fazer aqui uma partilha em vida, olha que coisa bacana, todos juntos, consensualmente, todos entendendo que os valores dos imóveis têm que vir para a mesa, e aí eu fico com esse, você fica com 2 aquele, ou seja, você está consensando em vida e vai ter aí o usufruto, ou seja, só quando você partir dessa vida que eles poderão utilizar-se e se empoderar efetivamente desse imóvel. Observando ainda as locações que ele tem, que também tem que constar lá que enquanto você tiver vida, essa locação, que é uma receita, uma renda sua, estará garantida até você partir desta vida para outra. Quero aqui chamar a sua atenção com relação aos seus investimentos, em especial quando se trata de dinheiro. Você pode ter uma offshore declarada fora do país, mas é sempre recomendável que você tenha um tutor. Pessoas essas que você confie, lógico, na sua ausência, essa pessoa saiba exatamente o que fazer. Tem muita gente que guarda sobre segredo assim de 7 chaves e quando ela vem a faltar, efetivamente não se acha nada. Problema, né? Para finalizar esse vídeo, eu quero aqui recomendar que você tenha sim uma reunião familiar, falando um pouco sobre esse tema transferência de bens pós-morte. Estou falando isso para o seu bem, para o bem da sua família e principalmente dos seus sucessores. Com isso, você estará tranquilo para fazer essa sucessão. E aí sim, não deixar dívidas, e sim segurança. Oi gente, tudo bem? Mais um programa hoje. Estou recebendo meu grande amigo, mais do que amigo, irmão, professor, às vezes aluno, Marcos Maida. Maida, obrigado pela visita, amigo.
Obrigado, Fernando. Obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui com você. Só você, como os poucos, é um advogado que não foi vender suco, só como os vários engenheiros, mas um advogado que entende de negócios e que ajuda pequenos, médios e grandes. E uma das sabedorias que você tem é saber pensar como pequeno, levar o conhecimento jurídico para resolver as soluções e as dores dos pequenos. Explica um pouco só como você faz isso e a sua trajetória. Não, obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui com você, mas antes de mais nada, sempre quis fazer isso. Bonita camisa, Fernandinho. Hoje você está... Obrigado pelo elogio, é uma das novas, obrigado. Bom, vamos lá. Sou advogado, mas venho do mundo dos negócios, eu tenho uma empresa, HM Gestão Empresarial, empresa de consultoria. Nessa empresa de consultoria, a gente entendeu qual é a dor do pequeno e que normalmente o pequeno e o médio empresário não conseguem ter acesso a um mundo de qualidade, porque esse mundo de qualidade é muito mais caro. Né? Então a gente traz todos esses conceitos novos, esses conceitos modernos, do que é administrar bem, de aplicar governança, aplicar gestão de risco, aplicar compliance dentro de uma estrutura que sempre precisa, né? E traduzindo isso, cara, de uma maneira bem fácil, bem palatável. O pequeno não sabe ainda o que é governança e o que é compliance. Quando você apresenta esses conceitos, eles não acham que é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa cara. De que forma você consegue introduzir nas pequenas organizações conceitos que hoje até grandes não implementam ainda? Esse é o grande segredo do negócio. Quando a gente vai conversar com uma empresa de pequeno e médio porte e a gente fala de governança, de gestão de risco e de compliance, o susto inicial é muito grande. Aí você fala para ele, governança é como é que você administra a sua empresa. Como é que você faz ela funcionar de uma forma equilibrada e de uma forma que ela possa render mais, ela possa ser mais produtiva, ela possa rentabilizar, né? Quando você analisa os riscos dela, você evita alguns percalços, alguns perigos. E o compliance é nada mais do que está dentro da lei, né? Tem a lei interna, que a própria empresa cria, e a lei externa, que o governo cria, e ser empresário no Brasil, vamos dizer, convenhamos, é muito difícil, tem muitas dificuldades. Vencer esses desafios e utilizando todas essas ferramentas é a melhor coisa que tem, né? Não é muito difícil. A hora que a gente traduz isso com palavras mais simples e mais objetivas, e a grande sacada está na objetividade do negócio, ele consegue entender e ele entende qual o valor da coisa. E a vantagem de levar esses conceitos para as pequenas e para o universo de startups hoje é evitar com que o que se nasce errado só cresça errado, né? E hoje, com os conceitos de startup, os conceitos de escalabilidade e de rapidez, é muito difícil arrumar o avião, arrumar o plano de voo, só uma vez que o avião já levantou o voo, isso é correto? Exatamente isso. Inclusive é uma metáfora que a gente usa. Quando a gente pega uma empresa, é um avião que está voando, né? Não dá para parar, né? Se ele parar, ele cai. Então a gente tem que baixar um pouco a altitude e fazer o que precisa fazer para arrumar. Isso é caro, isso é custoso, isso dá muito trabalho. A hora que a gente implementa isso, implementa esses conceitos, desmistificando esse conceito dentro de uma startup, a chance dessa empresa ter sucesso é muito maior. É muito maior porque ela está preparada para esse mundo novo. E tem um outro detalhe. O cara só vai investir em você se você estiver preparado para receber aquele investimento. Se você tem uma boa governança, se você tem uma boa estrutura de riscos e se você segue aquelas regrinhas todas que o compliance te obriga. Ótimo. É a terceira aqui para quebrar suas pernas. Eu sei que você é movido também por razão, mas por sentimento e emoção. Pedrinho. Isso não foi certo, isso não foi... Sabe aquela sensação que a gente tem de que a gente fez uma coisa de boa? O Pedro é meu filho, ele tem 2 anos, fruto da minha relação com a minha esposa, a Magda. Pedro é a melhor coisa que existe na face da Terra. E quando a gente se torna pai, a gente tem que passar por um processo e a gente tem que educar um outro ser. Falar em faculdade, falar em universidade, conversar com empresários, conversar com startups, evangelizar, desmistificar o que é governança, risco, compliance. É muito fácil comparado a você ter o desafio de criar um ser humano melhor para o mundo. Principalmente para esse mundo que a gente vive. Esse é o meu grande desafio.
Maeda, obrigado pela visita. Vamos junto criar os nossos filhos para um mundo melhor, com a certeza de que cada vez a sociedade vai estar melhor para mais empreendedores, mais impostos pagos, mais empregos, mais funcionários, mais donos de negócios e um lugar mais harmônico para que a gente possa um dia ter filhos e netos mais saudáveis e mais felizes. E a gente cada vez mais em alinhamento com o nosso propósito, a nossa missão e o que nos faz acordar só todo dia. Cara, você é meu grande amigo, meu grande irmão, aluno e professor. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço. Valeu, parceiro. É isso aí, gente. Obrigado por mais esse episódio. Tchau, tchau. E aí, tudo certo? Esse é o nosso vídeo 4 da série de 9 vídeos referentes ao gerenciamento de estresse. No vídeo anterior eu falei para você que o estresse em níveis normais ou um pouquinho acima do padrão normal, ele é até bom para manter sua motivação, seu ritmo de trabalho, manter o seu foco no que você procura no dia a dia. Porém, para que você tenha esse controle total do estresse, é bom que você tenha um dia perfeito. E como é que pode se tornar esse dia perfeito? Então aqui, de agora em diante, eu vou dar para você algumas dicas de como tornar o seu dia perfeito. Antes de tudo, de um dia perfeito, você precisa ter um sono de qualidade. E nesse período que muitas pessoas falam de acordar às 5 da manhã, de ser mais produtivo, de que você deve se privar do sono, o que você tem que entender que o período de sono ele não é igual para todos. Um adulto normal, uma média normal de um adulto saudável, são de 8 horas de sono por noite. Então não adianta você querer se privar do sono se você não consegue ter um sono de qualidade. Se você costuma dormir 11 da noite e acordar por volta de 4, 4 e meia da manhã forçado, você vai deixar de passar algumas fases importantes do sono. Dentre elas é o sono que restaura, o sono REM. O que quer dizer o REM? Aquele momento em que o seu cérebro ele está captando informações, tirando informações desnecessárias e agregando as informações necessárias. Se você corta o seu sono num período ali de 4 horas, você perde 2 fases desse sono REM, ou seja, a sua produtividade ela não vai ser muito importante. Então pensa assim, um adulto saudável, a média de horas de sono são 8 horas por noite. Então se você costuma dormir meia-noite, o ideal seria acordar 8 horas da manhã. Mas é óbvio que nos dias de hoje a gente não consegue. Então pensa se programar, se quer acordar às 6 ou 4 da manhã, pensa se programar em jogar um pouco mais horas para que você durma nesse período de 8 horas. Tem pessoas que conseguem chegar nessa fase do sono REM mais rápido do que outros, né? Durma 4 horas, 5 horas e diz que já é suficiente. Essa pessoa tem um ritmo biológico diferente dos adultos normais, como eu falei para você. Então lembra assim, é a média de sono ideal de um ser humano saudável, são 8 horas de sono. Adulto, crianças precisam de mais períodos de sono, para tanto recuperar a memória quanto recuperar e estruturar a parte física. Então pensa nisso, não é acordando 4 horas da manhã que você vai ser muito mais produtivo, porque às vezes você tira períodos importantes do seu sono e a sua produtividade e energia ela vai cair e muito no decorrer do dia. Então programe-se para dormir uma média de 8 horas de sono por noite. E ao mesmo se você estender mais do que 8 horas também, talvez não seja benéfico para você. Então cabe você encontrar o que é o ideal. Beleza? Até o próximo vídeo. Fala uma coisa para mim. A burocracia que eu quero dizer de tempo, né? A gente estava falando aqui que não é nada disso. O que era para perguntar? Sobre se era obrigatório. Se não é obrigatório. Essa parte do tempo, será que gravou? A gente falou que era 6 anos, tá? Gravou. Não lembro. Será que era essa? Eu estava no banheiro. 3, 2, 1, valendo, vai. Tá, e aí me explica. Então você vai lá, passa por todo esse trabalho. Então primeiro precisa entender se é caro e depois precisa entender quanto tempo demora para tudo isso. Então, a questão de ser caro é bastante pensativo. Você que tem que saber o quanto vale a pena você investir no seu negócio. Porque uma patente ela tem validade de até 20 anos, uma patente de invenção.
Então, de repente, você vai investir num negócio onde você vai ter exclusividade para vender aquele seu invento por 20 anos. Então, você vai recuperar muito que você... Dá tempo de você recuperar o que você investiu de uma forma muito tranquila. E só um adendo, por exemplo, passado 20 anos, você paga tudo de novo igual ou aí tem um descontinho ou o trâmite é diferente? Depois de 20 anos, as patentes caem no domínio público. Então, aí as pessoas podem fazer. Tá bom. E agora vamos falar sobre quanto tempo, você falou em 20 anos, né? Mas quanto tempo demora efetivamente para sair o registro? Né? Então, o registro está demorando atualmente até 6 anos para sair de patente. De marca não, de marca diminuiu muito. Quanto tempo, mais ou menos? De marca estava demorando 30 meses, caiu para 10 meses, gente. O INPI acelerou muito, tá bem bacana. Hoje o processo de registro de marca, que não tem nenhuma intervenção jurídica, mesmo que administrativa também, dentro do próprio INPI, ele está demorando 10 meses aproximadamente para já sair o certificado. Acelerou bem. Acelerou bem, tá. E o de patente ainda não. De patente, porque a documentação técnica de patente ela é muito grande para ser analisada. Um documento técnico de patente ele contém muitas vezes de 30 a 40 páginas e desenhos técnicos que precisam ser analisados daquele invento. Então, toma mais tempo do examinador para ele poder olhar se aquela invenção ela pode ser patenteada ou não, e aí demora aí um pouco mais de tempo do examinador para fazer esse trabalho, e isso acaba que acumula uma fila gigantesca de processos para serem analisados, que está gerando em torno aí de uns 6 anos. Mas assim, você deu entrada... Já é seu? Já segura. Já tem o documento de protocolo, que a gente chama, que tem a chancela do INPI com a data, a hora e até os segundos. Eles colocam um documento que é para garantir mesmo que você foi o primeiro a chegar lá e proteger a sua criação. É isso aí. Aqui também a gente tem mulheres que protegem a nossa beleza, protegem a nossa saúde, protegem a nossa imagem. Que alegria, que sorte nós temos na vida! Aqui direto do Agora Que São Elas, novamente. É uma grande alegria estar aqui direto com você. Olha lá, vamos dar continuidade do nosso visagismo empresarial. Hoje nós vamos falar sobre a saúde espiritual. Uau! Saúde espiritual não tem nada a ver com religião, hein, gente? Vamos combinar. Nada a ver com religião, nem com espiritualidade. A saúde espiritual, ela é simplesmente um contato que você tem direto com Deus, com o seu divino. É a sua centelha divina. Como é que está a sua conexão com o alto? Já parou para pensar sobre isso? Como é que está a sua gratidão? Como é que está a sua saúde espiritual? É o contato direto com Deus, a força maior. E aí, como é que está a sua gratidão? Gente, gratidão é algo extraordinário. É algo que você precisa agradecer. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Essa é uma técnica que, se você não colocar em prática, não precisa acreditar em nada que eu tô falando aqui pra você. Coloque em prática. Começa todos os dias, a hora que você for dormir. Se você não tem o hábito de fazer uma oração, crie o hábito, pelo menos, de ter gratidão. Seja grato por tudo aquilo que te aconteceu durante o dia. Por que será que valeu a pena esse dia para você? Você agradece ao sol, agradece a vida, agradece a saúde. Olha isso, que grande, tão grande é, tão grandioso é você poder agradecer, porque é dano que se recebe. Então, agradeça pelo seu dia, seja grato pela sua vida, celebre a vida. A gratidão é uma ferramenta poderosíssima dentro da sua vida. E detalhe, vou te contar mais um segredinho. Agradeça por algo que você deseja. Quais são os seus desejos? O desejo de alma.
Agradeça e observe já tendo esses desejos. Você vai ver que a magia vai acontecer na sua vida. E fico por aqui. Espero você na próxima semana. Grande beijo no seu coração e fica com a Kátia Teixeira. Tchau, tchau. Tá bom, voltando aqui. Agora me fala uma coisa, Silvio. É obrigatório isso? Porque a gente já falou que tem um investimento, que demora um tempo. Mas qual a obrigatoriedade disso? Então, não existe nenhuma obrigatoriedade, Kátia. Nenhuma obrigatoriedade por lei para a pessoa, né, ter que fazer o registro da marca ou ter que fazer o registro de uma patente. Tá. O que existe é que você precisa fazer, a necessidade. Tá. A necessidade existe porque se você não protegeu aquilo que você criou, que você inventou, você pode perder. Claro, sim. Né? Então, assim, a lei da propriedade industrial, ela não obriga ninguém a registrar nada, mas também se a pessoa não registrar aquilo que ela criou e alguém fizer isso primeiro, a lei também não dá nenhum respaldo a essa pessoa. Ela perde a criação dela, porque o INPI, ele entende o seguinte: eu estou aqui. Se você quiser vir aqui e fazer a sua proteção, eu estou aqui te esperando. Se você não foi e não fez, e alguém fez primeiro, você perde, porque está na lei da propriedade industrial, que o registro pertence àquele que primeiro registra. É isso aí. Olha como é importante, né? A gente vai agora ouvir o Kids Empreendedor e logo em seguida também tem a proteção do teu patrimônio. Playtech e Solution. Você precisa de patrimônio protegido, ter as câmeras, entender o que está acontecendo dentro da tua empresa? Playtech e Solution. Kids Empreendedor é um livro de games e passatempos que reúne jogos clássicos como Palavras Cruzadas, Labirintos, Jogos dos 7 Erros, Caça-Palavras e propostas autorais da marca Kiss. O objetivo é a promoção do aprimoramento da atividade empreendedora como uma leitura que traz informação e conhecimento de maneira dinâmica. O projeto surge a partir da experiência e convívio em salas de aula, onde alunos apresentam melhor performance quando os cursos e seus respectivos professores ofertam atividades lúdicas e interativas. A idealizadora desse material, que mistura aprendizado e entretenimento, entende neste material uma solução e ferramenta de estudo que evita o distanciamento e desinteresse promovidos pela dificuldade de lidar com o novo ou pela necessidade de momentos de descontração, ócio criativo. Outro argumento possível para o desenvolvimento desse trabalho é a ausência de literatura ou formação específica desse público empreendedor. O Kids Empreendedor é uma provocação para a atividade empreendedora. A Playtech, sediada pertinho de Guarulhos, veio para resolver os problemas de segurança e informática, de condomínios, empresas e pessoas. Temos soluções rápidas e inovadoras em circuito fechado de TV, cerca elétrica e alarmes, interfones, PABX, suporte técnico, cabeamento de rede. Se você quer solução rápida para o seu condomínio, empresa ou casa, não arrisque. Chame Playtech. Rua Olavo Egídio de Souza Aranha, 1167, Sala 1. Obrigada, viu? Uma grande parceira. A gente estava aqui num evento do Encontro de Mulheres aqui na Zona Leste, foi muito legal, o evento está lotado. Vocês estão vendo uns takes aí de tudo que está acontecendo no evento, que a gente está pondo aos pouquinhos aqui no programa. Então eu queria agradecer, a Silvia veio aqui para falar sobre algo tão importante, né? É nossa parceira, é nossa patrocinadora. Esse programa só existe porque eu tenho patrocinadoras como a Silvia. Então, como que faz para quem está nos assistindo e quiser contratar você, Silvia? Então, nós temos, pode nos contratar através do site, que é o www.martinsefernandes.com.br. Tá tudo no GC. Isso, tem os nossos telefones também, né? O 11 2537 5912. Você vai até a empresa, se a pessoa Eu também precisar? vou, por exemplo, às vezes a pessoa quer mais informações, é insegura, né? Precisa conversar mais, então eu vou até o local e faço uma consultoria pessoalmente com a pessoa. Nós temos também outras pessoas no escritório que podem fazer essa consultoria também.
E assim, a empresa já existe há 16 anos, nós já temos aí clientes renomados. Eu peço a vocês que entrem, por favor, no site para conhecer melhor o trabalho da Martins e Fernandes e principalmente acessar o blog, Kátia, porque o blog da Martins e Fernandes, o blog da Martins e Fernandes não é porque é meu, gente, mas é fantástico. É ótimo, tem muita informação. Tem muita informação. Muita. Até demais, viu, Silvia? Tem muita informação, já me falaram isso. Até demais. Já me falaram isso. Mas que assim, legal. mas é muito legal, acessem o blog, vocês vão ficar expert em marcas de patentes. Obrigada, Kátia. Gente, boa semana pra vocês. Segunda-feira que vem a gente tá por aqui. Fui.